Então é uma grande oportunidade aí para esses contribuintes que estão em estado de irregularidade hoje com o fisco ou também cambial, né, frente ao Banco Central, tornar regular os seus negócios aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente tem aí profissionais engenheiros e outros profissionais que fizeram a venda de serviços ou a venda de bens sem nota, por exemplo, por uma peculiaridade qualquer. Esses contribuintes poderão se valer desse benefício e não precisarão correr mais o risco. Que não se trata necessariamente de uma repatriação no sentido de trazer os ativos do exterior para o Brasil. A gente fala em repatriação, o mais adequado seria regularização, legalização de ativos não declarados, seja no Brasil ou, como era antes, também no exterior. A gente pode olhar com bastante tranquilidade para esse procedimento aqui, que tem um viés extremamente arrecadatório por parte do governo. Um viés de arrecadar, não um viés de perseguir. Nós temos diante de nós uma oportunidade de ouro para regularizar aquilo que eventualmente esteja frio, sem qualquer receio de que isso extrapole os limites dessa regularização. Porque assim foi em 2017, assim foi em 2016 e certamente será assim agora. Regime especial de regularização de bens, cambial e tributária. Foi ressuscitado o RERCT, que por 2 vezes permitiu a contribuintes a regularização de ativos mantidos no exterior, ativos financeiros. Passamos por várias experiências muito ricas com investidores que mantinham recursos no exterior e que ali conseguiram regularizar os seus valores. E hoje nós estamos com os nossos pés fincados num momento muito especial, porque não só o regime especial de regularização volta à vida ressuscitado agora para garantir uma arrecadação tributária nessa reta final de 2024, como ele está muito mais abrangente. Então, pela primeira vez na história do Brasil, contribuintes que tenham valores não declarados poderão fazer a sua regularização de ativos mantidos dentro do Brasil. Isso envolve veículos, isso envolve imóveis, isso envolve títulos de crédito, uma variedade relevante de diferentes ativos pela primeira vez poderá ser regularizado. Estou aqui com Alexandre Andersen e Arthur Garrastazu e hoje nós vamos falar sobre isso. Nos acompanhe. Então, Dr. Arthur Garrastazu e Dr. Alexandre Andersen, estamos aqui nesse momento especial. E aí, muitos brasileiros, será que vão se valer desse benefício aqui? Olha, aparentemente sim, né, Carlos? A gente acompanhou já esses 2 procedimentos aí de regularização desses ativos, né, em 16 e 17. Conseguimos ajudar muitos contribuintes nesse período, né? E é importante destacar que esse programa ele necessita que esses ativos tenham uma origem lícita, né? Então agora ele é um pouco mais abrangente, ele traz a possibilidade aí de outros ativos que não vinham especificados nas 2 primeiras regularizações. E a grande novidade é regularizar esses ativos que estão no Brasil, né? Não somente ativos que estão no exterior. Então é uma grande oportunidade aí para esses contribuintes que estão em estado de irregularidade hoje com o fisco ou também cambial, né, frente ao Banco Central, de tornar regular os seus negócios aqui no Brasil. Eu acho que o mais importante para o contribuinte entender mas vem cá, se eu não regularizei, eu não tenho esses ativos regularizados, até agora eu não tive dor de cabeça. E aí, por que eu devo regularizar agora? E daí eu diria para quem está tendo essa dúvida, quais são as consequências quando a Receita Federal captura o ativo não declarado? Se o ativo não declarado está no exterior, ali ele tem questões de evasão de divisas, às vezes falsidade ideológica, falsidade documental, a gente tem até afirmações de formações de quadrilha, além da própria sonegação fiscal. Aquele que, por exemplo, vendeu um imóvel, agora pensando na realidade dentro do Brasil, né? Aquele que vendeu um imóvel e, digamos assim, fez uma venda, o imóvel valia 2 milhões, ele vendeu por 1 milhão e 1 milhão ele recebeu por fora. Quantas vezes já se viu contribuintes fazendo isso para evitar o quê? O pagamento do ganho de capital. Pois isso é sonegação fiscal. Essa sonegação fiscal é afastada aqui
por meio dessa legislação, por meio da adesão a esse programa. Então, a sonegação fiscal, novamente, falsidades ideológicas, documentais, formações de quadrilha e outras irregularidades são afastadas. Claro que a origem do recurso deve ser lícita. A gente nota dos clientes que nos procuravam na época e nos clientes que já nos procuram agora, essa dúvida. Mas vem cá, se de um lado eu vou aderir para afastar ilegalidades, inclusive criminais e também tributárias, mas a origem tem que ser lícita, não é uma contradição? Eu diria assim, não é uma contradição. A questão é que se esse contribuinte, por exemplo, ele participou de uma licitação e fez um superfaturamento e a origem desse recurso é ilícita, ele não poderá, em tese, aderir ao RERCT geral, ao regime especial de regularização geral de bens. Não poderá aderir. Agora, se a venda de um imóvel, por exemplo, que é uma atividade plenamente lícita, ela acontece com um valor por fora ali, esse sim poderá aderir. Então essa é uma oportunidade imensa para todos aqueles que carregam junto consigo há muitos anos dinheiro frio, bens frios, bens não declarados, mas que vieram de atividades lícitas. Daqui a pouco a gente tem aí profissionais engenheiros e outros profissionais que fizeram a venda de serviços ou a venda de bens sem nota, por exemplo, por uma peculiaridade qualquer. Esses contribuintes poderão se valer desse benefício e não precisarão correr mais o risco de ficar com essa verdadeira espada sobre a cabeça, porque afinal de contas, todas essas irregularidades criminais, elas podem gerar efeitos a qualquer momento. Então esse contribuinte vive com uma espada sobre a cabeça, poderá ser processado criminalmente por causa dessas irregularidades se deixar de aderir ao programa. Nós temos uma grande vantagem nesse programa que se abre agora, que é o fato de já termos vivido essa experiência lá em 2016 e 2017. Eu lembro bem, a Garraça Azul, ela conduziu um time tributário, mais de 100 casos, foram 100 e poucos casos de repatriação, de identificação de recursos irregulares no exterior, e nós talvez tenhamos deixado de atender outro tanto, com o receio do empresário ou do detentor desses ativos não declarados, de que pudesse a Receita Federal, a partir dessa informação entregue por ele, esmiuçar a vida, fiscalizar. Poxa vida, se o fulano tem bens não declarados no exterior, quem sabe há alguma outra irregularidade aqui que nós possamos aprofundar. Enfim, a experiência do passado demonstra que não há absolutamente nenhum interesse da Receita Federal de identificar pessoas sonegadoras para, a partir dessa declaração, dessa regularização dos ativos, possa seguir sendo perseguida. Isso não aconteceu e por esse receio, muita gente perdeu a oportunidade de regularizar os seus ativos. Hoje nós temos uma situação, então, já ilustrada por um passado, onde não há essa perseguição, não há absolutamente nada. Nós temos diante de nós uma oportunidade ímpar, de ouro, para regularizar aquilo que eventualmente esteja frio, sem qualquer receio de que isso extrapole os limites dessa regularização. Porque assim foi em 2017, assim foi em 2016 e certamente será assim agora. Na época, em 2016, houve uma dúvida imensa no sentido de que, se os ativos precisam ser lícitos, uma vez apresentada a DERCAT, a declaração de adesão ao RERCT, ao regime de regularização, deverá o contribuinte fazer a prova da origem lícita dos recursos? Essa foi uma dúvida imensa na época. E o que se assentou ao longo do tempo foi que a apresentação da declaração pelo contribuinte, ela é de uma fotografia da situação patrimonial e a Fazenda, o governo, uma vez suspeitando de irregularidade, o governo deve fazer a prova. Ou seja,
não o contribuinte precisar, uma vez notificado, ele apresentar a prova da origem lícita dos recursos, mas o governo devendo invalidar a declaração do contribuinte a partir das provas que ele próprio apurou. Claro que isso é uma coisa peculiar, porque desde 2009 o governo brasileiro vem dialogando em organismos multilaterais, a partir de provocações dos Estados Unidos e da União Europeia, de troca de informações entre eles. Inclusive, isso gerou uma série de programas de regularizações cambiais e tributárias em vários países diferentes. Na América Latina, na Europa, houve também esses programas de regularização. Então, isso é um conforto para o contribuinte. Nós mesmos ficávamos em dúvida se determinadas operações seriam interpretadas como lícitas ou não lícitas pela administração pública, mas ao final e transcorrido o prazo de 5 anos que o governo tem para revisar essa declaração aqui, não houve essas provocações por parte da administração pública. Então isso foi um alívio imenso. Eu acho que isso ratifica esse sentimento de que a gente pode olhar com bastante tranquilidade para esse procedimento aqui, que tem um viés extremamente arrecadatório por parte do governo. Um viés de arrecadar, não um viés de perseguir. Porque, de fato, contribuintes deixaram de aderir ao programa desconfiados do governo, sem saber o que o governo faria de posse dessas informações, mas essas dores de cabeça de fato não vieram. É importante destacar, Carlos, que o prazo é exíguo. Nós temos 90 dias a contar da sanção da lei, que se deu no dia 16 de setembro agora. Quer dizer, o contribuinte que dispõe de ativos não declarados, ele pode regularizar até 15 de dezembro. Como na prática, e nós vivemos esse problema em 2017 de uma maneira bem intensa, varando até madrugadas por questão de fuso horário, em reunião, te lembra, Alexandre? É verdade. Com gerentes e diretores de bancos na Suíça e em outros países, né? Para que nós pudéssemos fazer isso até a meia-noite do último dia de abertura do prazo. Foi um estresse. Então, a recomendação é que o contribuinte que tenha o interesse em regularizar o faça o quanto antes. Aliás, o nosso recado bastante enfático é que todos o façam. Não é? Nós estamos num mundo hoje que não aceita mais a existência de ativos ilegais por aí, em países distintos da residência, do domicílio do titular desses bens. Há uma série de tratados internacionais, convênios, e que vão se tornando cada vez mais sofisticados, com o desenvolvimento de ferramentas de tecnologia. Temos aí até inteligência artificial, que seguramente em seguida vai ser incorporada nessas buscas, né? Eu vi recentemente, isso talvez ilustra essa posição de que não se deve ter ativos internacionais. Eu tive em férias agora, há um mês atrás, e passei na minha trajetória nas férias num pequeno país chamado Montenegro, que fica ali esmagado entre a Croácia e a Albânia. A Albânia, super alinhado até 20 anos atrás com a Rússia, era um dos poucos países comunistas do mundo e o único país com o qual mantinha relações de troca era a Rússia. E Montenegro ficava ali do lado. Montenegro tem uma peculiaridade que é uma das baías mais lindas do mundo, que é a Baía de Kotor. Numa posição muito privilegiada da Baía de Kotor, há um iate clube, provavelmente privado, eu não tenho certeza, mas acho que sim, porque eu me hospedei nesse hotel que é ao lado do iate clube, na frente do iate clube, onde eu vi a maior quantidade de iates enormes, maravilhosos, verdadeiros apartamentos flutuantes de luxo, todos com a bandeira russa. E conversando com o gerente do hotel, com o concierge, que ficou nosso amigo, tinha muito interesse no Brasil, ele me dizia, um dos poucos lugares que esses milionários russos podem utilizar o iate ainda é aqui em Montenegro. Porque na Croácia eles já não podem ir, porque há hoje convênios de informação, de troca de informação das embarcações. Porque a embarcação é um ativo valiosíssimo que muitas vezes não é declarado.
E interessante, né, Carlos, que essa nova lei, ela permite a declaração de absolutamente tudo. A gente fala em barco, em avião, em criptomoeda, não é assim? Não é só dinheiro no exterior. Né? Correto. A legislação, ela inova bastante ao permitir a regularização de ativos dentro do país. A instrução normativa que trata, eu vou só exemplificar aqui. Eles trazem depósitos bancários, certificados em conta bancária, cotas de fundos, ou seja, investimentos financeiros que se deixou de declarar, ou até recursos que foram herdados mesmo, não foram declarados, uma vez herdados, foram doados, não foram declarados nesse contexto também. Operações de empréstimo, recursos de qualquer natureza de operações de câmbio mantidos no exterior, recursos e bens de qualquer natureza integralizados em empresas, né? Então aqui tem uma outra questão importante. Não é só para pessoas físicas, pessoas jurídicas também vão poder fazer regularizações. E aliás, mais uma observação, não se trata só dos bens que são de titularidade do titular. Se tu fores o beneficiário desse ativo, também poderá ocorrer a regularização. Então, daqui a pouco, determinado contribuinte tem valores em nome de terceiros, nome de laranjas, poderá também obter a regularização. E a extensão do afastamento das consequências criminais toca ao próprio terceiro, ou seja, ele se vale também da vantagem de afastamento dessas questões de crimes. Então, notem que é um programa muito abrangente para passar a régua com relação ao passado e fazer uma regularização bonita com relação ao futuro. Isso é especialmente importante por causa da cultura que se tem até nos estados do sul do país, na medida em que, desde a década de 90, se tem essa questão da falta de credibilidade da moeda brasileira e, por isso, se havia essa tentativa de reserva de valor em bancos uruguaios, paraguaios, em moeda forte, e é conhecido o fenômeno de pessoas de Porto Alegre, Santa Catarina, que iam de carro buscar o seu patrimônio para trazer para o Brasil nesses contextos, né? Então, bem abrangente, mas só para concluir aqui, ativos intangíveis como softwares, copyrights, know-how, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e demais bens móveis sujeitos a registro geral, até mesmo quando em alienação fiduciária. Então, quer dizer, comprou com alienação fiduciária, não declarou, mesmo assim vai poder regularizar normalmente. Então, vão ser objetos de regularização todos os bens existentes, e aqui eu acho que é o ingrediente importante, existentes em 31 de dezembro de 2023. Então, todo aquele patrimônio amealhado até 31 de dezembro de 2023 poderá ser regularizado. As condições de regularização vão ser o pagamento do tributo de 15% e mais uma multa de 100%, totalizando uma despesa de 30%. Isso daqui é extremamente vantajoso, porque digamos que se esse contribuinte ele é capturado com um patrimônio não declarado, ocorre essa presunção de renda sobre esse patrimônio. Então, sobre esse patrimônio na pessoa física, tu já tem ali 27,5% e tu ainda vai ter as penalidades, que podem chegar a 75%, 150% ou até 225% na hipótese de fraude e falsificação documental. Então, é uma oportunidade para poder passar essa régua. E não somente a questão fiscal, né, Carlos? Porque a gente acaba se apegando muito no valor do tributo, né, que acaba sendo recolhido ou numa hipótese de autuação fiscal pela Receita Federal. Mas, em última análise, se a gente fizer, na hipótese de uma autuação fiscal pagando ou parcelando o tributo, a gente consegue se livrar. O grande detalhe é a questão cambial, né? A questão cambial, a gente não prestando as informações para o Banco Central na obrigatoriedade de declarar, já está configurado ali um crime, né? Então, por isso que, além da questão fiscal, a questão cambial ela é muito importante nesse momento da adesão, de se optar pela adesão. E quando nós fizemos esse trabalho em 2016, 2017, o que a gente verificava muito é que muitos, além desses brasileiros, né, que enviavam valores para o exterior com essa insegurança financeira que o Brasil sempre teve, muita gente tinha herança recebida do exterior. E por desconhecimento, ou seja lá qual for o motivo, acabavam não declarando esses valores no Brasil, né? Ou também alguém que trabalhava por uma multinacional e acabava recebendo stock options no exterior ou alguma remuneração no exterior, também acabavam não declarando esses valores no Brasil e estavam aí à mercê ou da Receita Federal ou até mesmo
do Banco Central para a hipótese de alguma autuação, né? E tem também o caminho inverso, né? Além daqueles que herdaram bens no exterior, nós temos aquelas pessoas que deixaram bens no Brasil não declarados, vieram a falecer, e é um enorme problema no manejo desse inventário. Né? E agora, com essa nova normativa, isso pode ser solucionado, porque essa regularização, ao contrário das duas anteriores, ela não tem por objeto apenas os bens não declarados no exterior, mas aqui no Brasil. Nós tivemos recentemente uma questão aqui no escritório de uma sucessão onde simplesmente não havia declaração de um contingente bem expressivo de semoventes. Era um fazendeiro no Mato Grosso, né, gaúcho, e por algum interesse, que eu não saberia dizer qual é, ele não declarava na empresa rural dele, e num primeiro momento na pessoa física, milhares de cabeças de gado. Né, e eu não sei nem como ele fazia essa venda, como esquentava eventual receita a partir desses semoventes não declarados, mas seguramente era um transtorno. Isso foi trazido como um problema, um grave impedimento no inventário por esses clientes que nos consultaram, e aí é a oportunidade para se resolver também. Não só as heranças no exterior, mas heranças não declaradas, bens não declarados pelo falecido aqui no Brasil. Se abre essa janela. Exato. É uma oportunidade rica, né? Assim como o Carlos falou, é uma janela de oportunidade aí para quem não sabe muito bem o que fazer nas situações. A situação que o Dr. Arturo acaba de narrar, de início ela se mostra meio sem ter o que fazer, né? E agora é uma oportunidade que tem para regularizar. Exato. Ainda falando dessas curiosidades do sistema, também neste procedimento de regularização, tal qual os procedimentos de 2016 e de 2017 de regularização, há a obrigação de, para saldos acima de $100 mil, então muita atenção nesse aspecto, porque eu me lembro em 2016 e em 2017 vinha a obrigação de uma comunicação da instituição financeira do exterior, de enviar um comunicado via SWIFT para uma instituição financeira brasileira com determinadas informações, uma operação de informações. E eu me lembro, dialogando com bancos americanos e bancos suíços, ao dialogar com eles, olá, estamos aderindo a esse procedimento de regularização do governo brasileiro e temos a necessidade de que vocês enviem uma informação via SWIFT com tais dados. E muitos dos bancos não tinham conhecimento da existência do programa de regularização brasileiro, tampouco dessa obrigação, desse pedido, desse requisito. Então nós passamos algumas semanas precisando letrar ensinar a esses agentes dessas instituições no exterior sobre o programa. Então, no início, fizemos as requisições do envio das informações e eles se negavam a fazer o envio das informações. Até a gente explicar aí que focinho de porco não é tomada, né? Quer dizer, os detalhes da coisa toda, e daí então eles entenderam, opa, isso daqui então é algo importante, eu preciso fazer isso porque senão esses contribuintes não poderão aderir. Ou em fazendo a adesão poderão ter dor de cabeça, ou seja, estariam impondo dores de cabeça aos seus próprios clientes. E daí então fizeram os procedimentos, né? Então aqui fica um alerta grande que tem muito a ver com o prazo exíguo, porque quem resolver aderir, e eu me lembro do último cliente que nós contratamos em 2017 ou de 2016, agora eu teria que ver, foi em 2016, pois faltavam 7 dias para o final, e a gente pensou assim, não vai dar tempo de organizar essa questão do SWIFT, mas compartilhamos os riscos com o cliente aceitou e nós iniciamos para dar esse ligeirão e tanto foi que tivemos sucesso ali, né? Então, foi uma operação muito bonita e fica esse alerta para quem está agora cogitando, não deixe para depois o que se pode fazer hoje, porque esses requisitos, e aqui a gente está só pensando alguns curiosos, né, que nos chamam a atenção, porque existem vários requisitos na legislação. Essa aqui é uma legislação muito detalhada
E o diabo mora nos detalhes, né? Quando a gente deixa de pegar na ponta dos dedos alguma dessas questões é que podem vir as dores de cabeça. Então fica essa dica de antecipar para, inclusive, fazer o procedimento necessário do SWIFT. O SWIFT ele segue ainda, né, como um requisito obrigatório para adesão ao HERCT aqui no Brasil, só que hoje as informações têm que ser encaminhadas. Essa instituição financeira do exterior ela tem que mandar via SWIFT para a instituição financeira autorizada a operar no Brasil as informações desses ativos financeiros que superem a 100 mil dólares na posição deles em 31 de dezembro de 2023. Então, permanece essa obrigação, ela é uma obrigação extremamente burocrática, né, e difícil de ser obtida. Então, por isso que a atenção ao prazo, né, esses requisitos e ser excluído, ou a impossibilidade de aderir por conta de uma pendência dessas aí, não dá para deixar escapar. Né? É importante, talvez, até, Alexandre, destacar também que como o apelido desse regime coloquialmente é repatriação, a lei da repatriação, que não se trata necessariamente de uma repatriação no sentido de trazer os ativos do exterior para o Brasil. Exato. Isso não é necessário. A gente fala em repatriação, o mais adequado seria regularização, legalização de ativos não declarados. Agora, seja no Brasil ou, como era antes, também no exterior. Mas nada impede que o titular desse patrimônio promova essa regularização e mantenha os seus recursos aplicados no mesmíssimo banco em que estão. Não é? Isso é um ponto importante, porque muita gente pensava em não aderir aos programas anteriores porque não queria trazer dinheiro para o Brasil. Eu quero deixar meu dinheiro no exterior, a partir de uma presunção equivocada de que para legalizar precisaria trazer os ativos de volta. Não, isso não é necessário. Inclusive, é possível fazer a regularização de ativos já não mais existentes. Então, quer dizer, se houve a apuração, se teve no patrimônio do contribuinte determinados valores de origem ilícita, mas que foram gastos e tudo mais, e esse contribuinte quer se ver livre das consequências das ilegalidades dessas operações, apesar do patrimônio não mais existir, ele poderá também fazer adesão ao programa. E outro ingrediente nesse contexto é que poderá trazer ou poderá não trazer ao Brasil, repatriar efetivamente, e muitos deixam de repatriar porque se valem de desenhos jurídicos mais complexos que às vezes nem são bem recebidos pela legislação brasileira. Então a gente ajudou contribuintes que eram beneficiários de trusts, que a legislação brasileira não trata adequadamente, e porque o regime jurídico americano permite maior liberdade para dispor a respeito desse patrimônio, então nem mesmo faria sentido repatriar tais ativos, porque aqui não poderia ter a mesma dinâmica de gestão desses ativos como tem nos Estados Unidos pela liberdade que lá existe. Nós temos os ativos, então, em trust, mas também em empresas, o equivalente à nossa empresa de responsabilidade limitada, offshores, nos Estados Unidos e também em outras jurisdições, né? Então, existem essas prerrogativas, essas alternativas para esses contribuintes poderem dispor desse patrimônio, inclusive daquela maneira que é economicamente mais vantajosa a eles. Até porque a própria questão do momento da tributação da renda da pessoa física que é investidora de empresas no exterior, qual é o momento. Então, há situações muito mais confortáveis para esses contribuintes mantendo esses recursos no exterior, uma série de opções, e essas opções vão poder se manter a partir dessa regularização. Exato. O contribuinte optando pela manutenção desses ativos no exterior, né, seja um trust, um offshore ou investimentos em nome dele pessoais, investimentos financeiros, traz a necessidade de manutenção de regularização desses ativos após a adesão ao programa, né? Então, o contribuinte que opta por manter lá, ele vai ter que seguir apresentando declarações para o Banco Central, caso o patrimônio seja superior a $1 milhão, e também declarando na declaração de imposto de renda e tributando os rendimentos que esses investimentos possuem no exterior. Então, não é tão somente a adesão ao programa que é importante, é realizada a adesão,
a manutenção da regularidade desses ativos ela acaba sendo importante, né? Eu acho que é importante a gente pegar alguns detalhes de dia a dia, então, para deixar bem em cima da mesa. Qual é o valor do tributo devido e qual é o valor da multa? Qual que é a despesa total desse contribuinte ao aderir ao sistema? A legislação do HERCT agora ela traz a necessidade de pagamento de 15% do valor do tributo, né? 15% sobre o valor do patrimônio. O valor tem que ser atualizado por dólar, né? A cotação do dólar é em 31 de dezembro de 2023 e sobre isso é aplicado 15%, uma alíquota, e uma multa de 100%. Então, o valor a ser pago pelo contribuinte no momento da adesão ao HERCT é 30% do patrimônio que tem no exterior. E esse patrimônio tem que ser atualizado pela cotação do dólar em 31 de dezembro de 2023. Não são admitidas quaisquer deduções da base de cálculo, então se tinha um imóvel e fez tais obras, isso e aquilo, não vai se admitir esse tipo de dedução, que normalmente se admitiria. E, igualmente, esse tributo ele vai ser considerado como uma tributação definitiva. Exatamente. A tributação definitiva é que ela não se soma, na verdade, com os demais rendimentos do ano calendário, né? Então, é uma tributação exclusiva, definitiva na fonte. A gente pega esse conjunto de bens que acaba sendo regularizado, se paga o tributo e a multa e a partir daquilo ali se considera como resolvida essa pendência, né? Claro, desde que a origem dos ativos seja lícita, né? Eu acho que aqui a gente chega ao final, foi um encontro super produtivo esse. Clientes vão ser alertados a respeito dessas peculiaridades todas. Eu acho que é adequado a gente abordar o que acontece, então, quando as coisas dão errado, né? Afinal de contas. Eu acho que, retomando alguns raciocínios que a gente já colocou, é ônus da Fazenda fazer a prova dos indícios de ilegalidade. Se acontecer essa apuração, será notificado o contribuinte que vai poder apresentar defesas. Agora, é importante entender que o ônus de demonstrar o indício dessas ilegalidades é da Fazenda. Inclusive, isso foi positivado pela legislação. Se sobrevier, então, uma decisão de exclusão do contribuinte do sistema, vai acontecer a imposição das penalidades próprias de tributos, que normalmente se incidiriam com as multas correspondentes e assim por diante. O contribuinte terá a opção de apresentar recurso 10 dias da decisão. E então fica nesse contexto de existe um procedimento regrado pela legislação, mas, de novo, a partir dessas dezenas de clientes que nós atendemos em 2016 e em 2017, pelo ímpeto arrecadatório da administração, parece que aqui tem um grande conforto para os contribuintes aderirem. Vamos ver e vamos acompanhar. O telefone já está tocando aí, né? E vai ser muito bonito ver essa vida nova, esse passar a régua, até porque que coisa boa esses contribuintes poderem, com tranquilidade, se valer desse patrimônio amealhado por atividade lícita e que vão poder, sim, desfrutar desse recurso com a sua família aí na busca dos seus propósitos. Eu acho que é uma boa oportunidade, diferentemente das duas anteriores, ele traz mais segurança jurídica, né, para os contribuintes, especialmente essa questão que tu acabou de comentar com relação a quem tem que comprovar a origem lícita ou a ilícita dos rendimentos. Então, é uma boa oportunidade para que esses contribuintes aí consigam regularizar os seus ativos. A nova normativa, ela traz a possibilidade de uma regularização ampla, geral e restrita de tudo no Brasil e no exterior. Vamos atentar ao prazo, curtíssimo, surpreendentemente curto, mas é o que temos aí. E você que está em casa, que gostou desse conteúdo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para ficar a par dessas novidades do universo jurídico. Muito obrigado.